Aí, ó, então é um racismo tão pesado que a pessoa não tá nem se contendo. Oi, gente! Nós somos o canal Leve Duas. Hoje nós vamos falar sobre racismo. Por conta de toda essa comoção que está acontecendo aí ao redor do mundo, tem se levantado muito essa discussão acerca do racismo. E tem questões que, apesar de parecerem óbvias para algumas pessoas, não são tão óbvias assim. Então tem algumas dúvidas que pessoas que não estão dentro dessas discussões continuam tendo e que a gente acha que vale a pena discutir e falar um pouquinho aqui para vocês. A gente achou legal trazer algumas frases que normalmente pessoas que se dizem contra o racismo falam muito e não percebem de que forma isso tem um impacto e contribui com o racismo. A gente tem que pensar que racismo é um conceito muito sofisticado, que tem muitas minúcias. Então, se você pega esse tema e fala de uma forma mais simplista, sempre vão ter outras coisas que vão precisar também ser faladas. Então, por isso que é importante sempre se atualizar e pesquisar e ouvir gente que está na discussão e que pode contribuir para que você mesmo elabore qual é a opinião que você tem em relação ao racismo. Então pronto, eu vou começar com uma frase que a gente está vendo muito e Má vai falar um pouco sobre ela. Toda vida importa. É uma frase que surgiu em contraponto ao movimento Vidas Negras Importam. Pensar que toda vida importa é um pensamento óbvio, porque toda vida importa. Porém, esse movimento Vidas Negras Importam, ele surgiu a partir de uma sequência de acontecimentos que reforçam o conceito do racismo, né? E quando você fala toda vida importa em contraponto à ideia de que vidas negras importam, você vai estar mais uma vez invisibilizando uma luta que é específica para resolver um problema específico. Então, se você fala todas as vidas importam, você está querendo dizer que em uma sociedade onde todo mundo é tratado como igual, não faz sentido falar que só um tipo de vida importa. Só que na sociedade em que a gente vive, a gente não é tratado como igual. E a gente precisa denunciar justamente essa diferença. Ah, e outra coisa que eu penso em relação a vidas negras importam, que assim, as pessoas desumanizam pessoas negras, né? Quando você vê uma criança negra no sinal, vendendo bala, por exemplo, você não enxerga que é uma criança que deveria estar brincando, que deveria estar na escola. Você não enxerga como uma criança, você enxerga como mais uma pessoa negra trabalhando no sinal. Quando você vê um homem que foi morto dentro de sua casa, um homem negro, é mais um homem negro que foi morto dentro de sua casa. Então, assim, muitas vezes pessoas negras são desumanizadas. Nesse momento a gente está querendo trazer essa discussão e puxar para uma reflexão de que vidas negras importam. São vidas, que são pessoas que têm família, que sonham, que correm atrás. Trazer a comoção para questões das pessoas negras, como essa comoção existe quando se trata de pessoas brancas, né? Exatamente. Então toda a vida importa, mas nesse momento a pauta é essa. A pauta é essa, né? É tipo para a pessoa olhar, gente, isso aqui é uma vida. Eu também sou negra porque eu tenho um avô que é negro. Eu tenho uma tia que é negra. O que você acha? Quando a pessoa sofre racismo aqui no Brasil, ela está sofrendo por conta da aparência dela. Então é por conta da aparência que algumas pessoas são preteridas nos relacionamentos, né? Apanham, que desconfiam dela no mercado, nas lojas. Então a pessoa aqui no Brasil, ela é discriminada pela cor de sua pele. A pessoa não chega e pergunta, vem cá, seu avô é negro? Quero aqui decidir se eu vou ficar com você, ou quero aqui decidir se você serve para esse cargo. Me fale sobre a cor do seu avô, de sua avó. Sua mãe, do seu pai. Isso. O próprio negro é racista. Então, mais uma vez, você está culpabilizando a vítima em relação ao agressor. Pessoas negras, assim como pessoas brancas, estão inseridas em uma sociedade racista. Em uma sociedade que reproduz ideias e opiniões de cunho racista. Então, consequentemente, algumas coisas todo mundo vai reproduzir, né? Então, eu, por exemplo, uma grande parte da minha vida, eu achei que cabelo crespo era feio, era ruim, porque foi assim que eu aprendi. E aí, com o tempo, com a discussão em relação a essas questões, eu fui desconstruindo isso e percebendo que o meu gosto foi uma construção social. Então, eu reproduzi racismo assim como qualquer pessoa negra pode reproduzir também. Inclusive, isso faz parte de um projeto de manter o racismo, né? Que é fazer com que os negros não construam essa consciência racial, porque o negro não construindo isso, não vai ser o branco que vai lutar para que isso acabe, já que o branco é privilegiado e o negro não tendo essa consciência, ele vai mantendo também. Para fazer a manutenção de poder, né? Que
Porque a partir do momento que você enxerga um problema social, você luta para que aquele problema social acabe. Então isso acaba tirando o privilégio delas em relação a outras pessoas. E isso às vezes é desconfortável, né? Pra pessoa que tá em lugar de privilégios. Eu sou branca e não posso falar sobre o racismo porque senão é meu lugar de fala. Primeiro, a gente precisa discutir sobre o que é lugar de fala, né? E assim, isso é caso para um outro vídeo, tem muita coisa que a gente pode falar assim de forma mais específica, mas eu vou falar um pouquinho por cima sobre o que é lugar de fala. Então, o lugar de fala é você entender que você não tem a mesma vivência que outras pessoas. Portanto, você não tem a mesma propriedade para falar sobre aquele determinado assunto. Mas isso não significa que você não deva falar, mas você tem que falar deixando claro que você está falando a partir da sua perspectiva. Eu não posso chegar como uma pessoa branca e dizer não, isso não existe racismo no Brasil, por exemplo. Se é uma coisa que não impacta na minha vida, a chance de que eu diga que não existe é muito grande. Eu não vivo isso. Então não sou eu a pessoa para dizer que não existe racismo no Brasil. Essa situação não foi racista, isso não ofende um negro, porque eu não sou negra, eu não tenho como dizer se ofende ou não, se dói ou não, se machuca ou não. Mas falar sobre o racismo, eu não só acho que eu posso, como eu devo falar sobre o racismo, né? Exatamente. E não é uma discussão fácil, não é uma discussão simples e confortável para pessoas brancas, né? Porque é naquele momento que muitas pessoas percebem o lugar de privilégio que estão e tem que assumir que as suas condições, que as suas batalhas são diferentes das batalhas de outras pessoas. Então muitas pessoas acabam usando esse argumento de que não é meu lugar de fala pra se esquivar dessa discussão. Quando na verdade pessoas brancas são muito mais ouvidas que pessoas negras e por inclusive sobre o racismo, né, por incrível que pareça, inclusive sobre o racismo. Então por isso que essas pessoas precisam usar o seu lugar de privilégio para falar sobre essas questões, que são questões sociais que precisam ser debatidas para que uma estrutura seja modificada. E quando a gente que é branco fala com algumas pessoas, eles dizem assim, peraí, deixa eu ver isso aqui, porque se é uma pessoa branca que tá falando, ela não tá se vitimizando, ela tá falando porque de fato isso deve existir, então eu vou ouvir. Sim, às vezes as pessoas usam esse discurso de vitimismo para invalidar o que uma pessoa tá falando, uma coisa que tá desconfortável para aquela pessoa. Então sempre que vocês ouvirem a palavra vitimismo, analisem a situação, tentem entender o que é que tá acontecendo ali. Se parar para pensar só um pouquinho mais, a gente vai perceber que não tem como nada disso ser vitimismo, né? Tem muita gente sofrendo com esse tipo de coisa e é bom que não invalide tudo isso dizendo simplesmente que é vitimismo. Eu sou branca ou branco, mas não sou racista. Então, você é racista. Você é racista. Na verdade, todas as pessoas que vivem na cultura em que a gente vive é racista em algum grau, né? Só que pessoas brancas trazem consigo a imagem de um opressor. Porque, afinal de contas, as pessoas negras foram escravizadas por pessoas brancas. Outra coisa aqui, falar sobre privilégio. Porque quando a gente fala sobre privilégio, a pessoa já acha, não sou privilegiada. Afinal de contas, eu trabalhei, não sei o que, eu lutei, não. Então, quando se fala em privilégio, não quer dizer que você não batalhou pra você ter o que você tem. Não quer dizer que você não correu atrás, que você não lutou. Não tá falando de você, mas tá falando que a cor da sua pele não contribuiu negativamente para que você tenha o que você tem hoje. Então, o privilégio é isso. E é uma coisa que às vezes afasta muito pessoas brancas dessa pauta, desses assuntos. Porque a gente vai lá ler e às vezes se a gente for levar aquilo pro pessoal, a gente vai dizer, eu não aguento ler isso, eu vou parar de ler isso. Muitas vezes é bom que leve pro pessoal, porque é bom parar para se enxergar. E muitas vezes tá falando do geral, você não é o mundo inteiro não. Então, para ouvir, para ler, aprender e tudo mais. Ainda mais quando é um negro falando, né? Às vezes a pessoa se coloca naquela posição, pra ele. Agora ele tá cometendo racismo contra mim, que sou branco. Aquela resenha do racismo reverso, né? Racismo contra branco, vocês têm que entender uma coisa simples. É uma coisinha simples. Não existe. Simplesmente. Não existe. Não existe. Uma pessoa branca que é xingada, que é chamada de leite azedo, de macarrão sem molho. Aí, ó, então é um racismo tão pesado que a pessoa não tá nem se contendo. Leite azedo, eu nunca tinha ouvido falar de leite azedo. Isso não mudou nada na sua vida, meu querido. Você não uma ofensa como qualquer outra. Quando acabou aquele assunto, a gente vai embora e a vida segue. Isso não vai me impedir de arranjar um emprego. Isso não vai fazer a polícia me dar um baculeiro na rua. Isso não vai fazer um segurança me seguir numa loja. É porque é uma coisa isolada. Isso não reforça toda uma estrutura que te oprime. Então por isso que isso não é racismo. Exatamente.
Eu não fico com pessoas negras. Isso é questão de gosto. Gosto é uma construção social. Então você não vai gostar de uma coisa que você não vê. Quando a gente vê negros sendo representados na mídia, a gente não vê em posição de poder, a gente não vê um negro sendo top model, sendo presidente de uma empresa grande. Se você não vê uma pessoa que tem um nariz grande, um cabelo crespo, sendo exaltada pela beleza, você naturalmente vai achar que a pessoa não é bonita. Constrói-se a ideia de que o que é bom é o que é branco, né? É muito fácil perceber isso com relação à moda, por exemplo. Em um momento que tem coisas que são terríveis de feia, todo mundo começa a dizer que elas são ótimas e elas passam a ser ótimas. Claro que essa questão racial é infinitamente mais profunda e para mudar isso a gente teria que mudar todo esse cenário da sociedade, né? Toda a configuração social. Toda essa estrutura. Porque tudo que a gente olha na sociedade reforça esse gosto e essa construção do gosto, né? A gente vê pessoas negras em locais mais precários o tempo inteiro, então isso teria que mudar. A gente vê pessoas negras em posições e cargos inferiores, então isso também teria que mudar. Então muita coisa teria que mudar para essa construção toda de formação do gosto também mudar. Só que você, percebendo isso intimamente, pode começar a mudar isso também. Refaça isso dentro de você. Começa a olhar para o cabelo crespo e perceber a beleza do cabelo crespo. Começa a olhar para traços que as pessoas dizem que não são bonitos. Enxerga a beleza daquilo e eu te garanto que você vai conseguir enxergar. E a gente, como pessoa branca também, o que a gente pode fazer, a gente só tem que fazer isso. Se informar mais em relação a isso, se importar mais com isso, procurar estudar mais sobre isso, nem sempre esperando que uma pessoa negra venha ensinar, porque ninguém merece você o tempo inteiro carregar problema nas costas e ainda ter que ter a função de ensinar aos brancos o que é que tem que ser feito. Tem pessoas que ficam muito confortáveis nesse lugar de eu não sabia. Então se você não sabia, meu amor, procure saber. Você tá no mundo pra quê? Por isso que é tão importante a gente seguir pessoas negras, a gente consumir conteúdo de pessoas, de influencers, de youtubers negros. Agora a gente vai pra parte mais legal do vídeo. Falando em ouvir e em consumir conteúdos de pessoas negras, nós vamos indicar algumas pessoas negras que a gente adora. A primeira pessoa que eu vou indicar é a querida e amada Nathalie Neri. Nathalie Neri é uma youtuber, ela produz conteúdo num canal chamado Afros e Afins. Produz conteúdo que fala sobre raça, que fala também sobre aromaterapias, veganismo, sobre beleza, maquiagem. Ela fala sobre amenidades e ao mesmo tempo traz essa discussão do racismo. Enfim, ela é maravilhosa. A minha indicação é uma pessoa que eu tenho aprendido muito no Instagram. Todo o conteúdo do canal dela é a respeito disso. E eu já tomei muita lapada no Instagram dela. O nome dela é Tricila Oliveira. Eu hoje também sigo o canal pessoal dela, mas o canal que realmente ela dá lapada é o Afemi. E ela ensina muito pra gente que é branco e pra qualquer pessoa que seja, mas a minha ela tem ajudado muito. Então todas as questões que surgem, que muitas vezes passa batido pra gente, ela vai lá e comenta alguma coisa e bota um post, explica. Te Amar, né? Maíra Azevedo, que é jornalista, humorista, que faz quadros no Encontro com Fátima Bernardes. E que também tem um canal no YouTube que faz conteúdos maravilhosos pro Instagram. Conselheira Amorosa. Gente, sigam o Instagram de Te Amar. Ela produz conteúdos engraçadíssimos e que te coloca pra pensar. Um outro influenciador digital que eu também gosto muito e que ele fala sobre tudo isso com humor, o nome dele é o Yuri Marçal. Ele fala sobre todas essas questões também de racismo, só que ele é comediante, então o tempo inteiro ele faz isso com um deboche maior do mundo e com graça. Gabi Oliveira, ela tem um canal chamado De Pretas. Gabi é uma comunicadora social, youtuber, faz um podcast, ela faz maquiagem, ela faz resenhas de filmes e de séries. Ela fala sobre militância e também fala sobre amenidades. Ela já palestrou em Harvard, né? Eu acho isso chique. O próximo é Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno. Ele é um homem negro, ele é gay, afeminado. Ele se intitula como Bicha Negra Cristã. No início ele falava muito sobre isso, né? Sobre essa questão da sexualidade dentro da igreja, e que você pode sim ser um religioso e ter sua sexualidade muito bem resolvida. Ele fala sobre masculinidade, sobre a masculinidade de homens negros e bichas, como se resolver
sendo cristão, sendo Exatamente. católico e sendo gay. O nome do canal dele é Muro Pequeno. E é bom demais o canal dele. Ele é uma coisa mais linda do mundo. É sério, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que se abrir para assistir coisas, conteúdos de pessoas negras e que fazem um trabalho super esforçado para conseguir isso aqui de seguidor. É indignante. Você vê uma galera que super estuda, que se prepara, que faz um vídeo caprichado. Quando você vai ver os seguidores, é impactante, assim, tipo, não faz sentido essa pessoa ter tão pouco seguidor. Então é isso. Mas tá bom, então se gostou, manda aí pros amigos pra ajudar. Curte, se inscreve, comenta. Então é isso, beijo, tchau.